Olá, meu nome é Silvio Gomes. Sou profissional de artes gráficas e utilizo a suíte CorelDRAW como minha principal ferramenta há mais de 20 anos. E a uso para todo tipo de trabalho, desde um simples cartão de visita, um folder, anúncios para revista e até mesmo na produção de livros e jornais, como do exemplo que estarei demonstrando a seguir. Por ter nascido como um software de desenho vetorial, muitos ainda se surpreendem com a enorme capacidade do CorelDRAW em lidar com textos, o que é essencial na produção de trabalhos como este. A variedade de recursos que o CorelDRAW nos oferece permite que se faça trabalhos de alta qualidade profissional de forma bastante rápida. Além disso, combinado com o Corel Photo Paint, que é parte integrante da suíte, você ainda tem à mão um excelente programa de edição de fotos. Simples e dinâmico, o CorelDRAW é de uso bastante intuitivo. Nesta tela eu lhe apresento um resumo de alguns dos recursos que irei utilizar na produção do trabalho. Seja você um veterano no uso do CorelDRAW ou mesmo um iniciante, não terá dificuldades em acompanhar os passos de ação. O meu exemplo é apenas uma sugestão de diagramação clássica. E claro, você poderá executar o seu trabalho conforme a sua própria necessidade. Aliás, o CorelDRAW é um programa que oferece tantos recursos que o limite é a sua criatividade. Mas antes de iniciarmos, eu vou lhe apresentar algumas recomendações essenciais que devem ser observadas na execução do seu trabalho. No nosso exemplo, nós vamos estar trabalhando com um jornal de apenas 4 páginas. Mas, evidentemente, você pode usar mais, 8, 12, 16 e assim por diante. Mas observe o seguinte, você terá que ter sempre um número múltiplo de 4, que é na hora que você montar o caderno, ele tenha essa forma aqui. As folhas se encaixem perfeitamente. Algumas gráficas preferem que você mande os arquivos individuais, ou seja, página por página, enquanto outras já quer que você envie as páginas montadas na ordem que serão impressas. Para fazer isso é muito simples. Você sempre monta a página par à esquerda da página ímpar. Veja no exemplo. Página 4, página 1, ímpar à direita. Página 2, par à esquerda. Página 3, ímpar. Quando você dobra as páginas ao centro, você vai obter isso aqui. A página 1 como capa e a página 4 como última. E, evidentemente, a 2 como verso da 1 e a 3 como verso da 4. O mesmo procedimento você vai usar para 8 páginas ou mais, sempre montando as páginas pares à esquerda e as páginas ímpares à direita. Aqui, no exemplo de 8 páginas, você faz o seguinte: 8 com a 1, que é a última com a primeira, a segunda com a penúltima e assim por diante. Agora, como é que você monta isso aqui para que dê um formato correto? Você vai ver na próxima sessão. Como estamos trabalhando com formato A4, as páginas individualmente, na hora de montar você precisa de um formato dobrado, ou seja, o formato A3 é equivalente ao dobro do formato A4. Observe essas áreas cinzas, a clara e a escura. Elas são exatamente o tamanho A4. Quando você monta uma ao lado da outra, você vai preencher corretamente o formato A3. Essa área branca aqui, pontilhada em verde, indica a sua área de massa, a sua área de impressão. E eu deixei de propósito uma borda de 1 centímetro em todas as páginas. Caso o seu trabalho tenha imagens sangradas, isso é muito simples de se aplicar. Mas observe o seguinte, você só pode fazer sangria na cabeça e no rodapé, e nas laterais esquerda e direita. Nunca faça sangria ao centro, porque senão um vai invadir o outro. As sangrias devem ter no mínimo uns 3 milímetros de distância da borda da página. Mais adiante vou lhe explicar como fazer isso. Ok, então vamos começar.
Primeiro passo, abra uma página nova e configure as medidas desejadas. Para fazer isso, dê um duplo clique na borda da página. Aqui, no campo tamanho, você tem várias medidas já pré-estabelecidas. No nosso caso, vamos usar o formato A4, que tem 210 mm de largura por 297 de altura. Você tanto pode colocar a página na vertical como na horizontal. Ou, se preferir uma outra medida que não esteja nessa relação, você digita diretamente os valores nestes campos. Por exemplo, 220 por 320. Você dá OK e a página já fica no tamanho correto. Da mesma forma, você pode estabelecer se você quer trabalhar em polegadas, milímetros, centímetros, enfim, fica a seu critério. Vamos voltar lá para o formato A4, que é o nosso exemplo. Aqui, em resolução, procure manter sempre 300 dpi, principalmente quando você vai trabalhar com impressão gráfica profissional. No sangramento, por enquanto, não vamos mexer, que eu vou explicar mais tarde. Deu OK? Agora, vamos zerar as réguas. Clique nessa intersecção das duas réguas e arraste. Posicione no canto superior esquerdo, que é para zerar a régua, tanto na horizontal quanto na vertical. Agora vamos puxar as linhas guias para facilitar nosso trabalho. Clique na régua e arraste. A mesma coisa na superior. Clique e arraste. Observe que eu não coloquei a linha exatamente na posição correta de propósito, apenas para lhe mostrar o seguinte. Para você fazer a configuração das linhas guias corretamente, dê um duplo clique sobre ela. No caso, estamos trabalhando com a vertical, vamos zerar. Zero, modificar. Agora aqui na lateral direita, vamos acrescentar uma linha guia na largura da página, que tem 210 mm. No caso, adicionar. E na horizontal, a mesma coisa. A superior já está em zero, vamos adicionar uma no inferior, que é menos, que é para baixo, é negativo, 287. Adicionar. Opa, desculpe. 297. Foi até bom isso acontecer, que assim você vê que você pode corrigir. Como eu tinha colocado 287 e eu quero 297, então eu coloco negativo 297. Veja que a linha vai mudar. Põe modificar. Pronto, ela já foi para a posição correta. Agora eu quero adicionar 1 centímetro de borda da página. Para isso, o processo é o mesmo. Vamos lá, na horizontal, como é para baixo, negativo, menos 10 milímetros. E no rodapé, também negativo, menos 287 milímetros. Na vertical, à esquerda, aí no caso positivo, 10 milímetros. E aqui à direita, como eu tenho 210, vou trabalhar com 200. Adicionar. Ok, já estou com as linhas guias prontas e com 1 centímetro de borda de referência. Mas no nosso trabalho, eu previ trabalhar com 3 colunas de 6 centímetros cada, com intervalo de 5 milímetros. Para fazer isso, é o mesmo processo. Duplo clique na linha. Como eu tenho 10 e quero acrescentar 60, 70, clique em adicionar, um intervalo de 5, 75, adicionar, mais uma coluna de 6, 135, adicionar, mais um intervalo de 5, 140, adicionar. Pronto, já está feito 3 colunas com intervalo de meio centímetro e borda de 1 centímetro. Como o nosso jornal terá 4 páginas, ao você adicionar página clicando aqui neste sinalzinho de mais, observe que as próximas páginas, 1, 2, 3, 4, todas elas mantiveram as linhas guias. Mas como eu prefiro trabalhar com as páginas individualmente, vou deletá-las e lhe explicar como você pode ter isso aqui sem a necessidade de ter que refazer. Clique com o botão direito, excluir. Pronto, então só com a nossa página inicial. Agora, faça o seguinte, vá em arquivo e clique em salvar como modelo.
veja o diretório onde vai ser salvo a sua linha guia e digite aqui o nome do seu trabalho. No caso, o nome do nosso jornal fictício é Flor do Campo e deem o nome de Guidelines. Clique em salvar. Pronto, está salvo. Agora, vou fechar essa página e abrir o modelo que nós criamos. Nesse caso, vai em Arquivo, Novo baseado em modelo. Pronto, basta você ir ao diretório onde salvou a sua configuração inicial, clica sobre o arquivo e abrir. Aí está. Simples, né? A partir disto, vamos começar a montagem do jornal. Bem, eu vou iniciar importando a página 1 que eu já tenho lá pronta, que é para a gente poder reproduzir igualmente. Vou deixar ela aqui do lado para servir como referência para o nosso trabalho. Aqui em cima temos um logotipo do jornal. Vou importar essa arte que também já está previamente pronta. Agora vou trazer o texto. O texto ele pode vir de qualquer editor de texto que você use. Mas no meu caso eu uso o Corel WordPerfect X6. Abro o meu arquivo de texto. Seleciono e copio. Agora, preste atenção na hora de colar o texto. Vá em, editar e opte por colar especial. E selecione texto. Dê OK. Pronto. Agora observe o seguinte. O texto ele veio com uma largura de 210 milímetros. Mas nós vamos trabalhar com apenas 190, que é a nossa largura de colunas aqui. Você tem duas opções. Ou você fecha diretamente, clicando e arrastando por essas alças laterais. Ou você digita, que eu acho mais prático, o valor que você deseja. No caso, 190 milímetros, 190, OK. Agora, preste atenção novamente. Quando eu fechei o quadro de texto, surgiu essa linha pontilhada vermelha e este quadradinho com um triângulo para baixo. Isso indica que tem texto escondido aqui. Ele não coube nessa nova formatação. Para resolver isso, você clica aqui, clica e arrasta. Pronto. A linha pontilhada voltou a ficar preta e o quadradinho ficou vazio. Isso significa que todo o seu texto está à mostra. Isso também ocorre quando você muda de corpo. Veja, botei um corpo bem maior, olha o que aconteceu. A linha pontilhada vermelha voltou e o quadradinho também. OK? Vou desfazer. Para evitar isso, o Corel tem uma opção muito legal aqui. Você vai em Ferramentas, Opções, clique em Área de Trabalho, abra aqui, Texto, Moldura de texto e selecione a opção Expandir e diminuir molduras de parágrafo para ajustar o texto. Ative OK. Observe agora que o texto está todo dentro do quadro parágrafo. Se você tentar fechar, olha o que acontece. Ele não permite.
Mesmo que você aumente o corpo do texto, vamos colocar aqui um corpo maior, 14. A própria moldura se ajusta automaticamente. Embora isso seja uma opção muito prática e útil, eu ainda prefiro trabalhar com ela desativada, porque me dá mais liberdade de ação. Portanto, vou desfazer. Volta lá em Ferramentas, o atalho é Ctrl J, Opções, e desativo Expandir e diminuir molduras de texto. Novamente, OK. Pronto, aí está. Para você fazer edições no texto, você tem 3 opções diferentes. Uma delas, você clica na ferramenta Texto e faz a correção direto no próprio quadro. Você pode mudar o texto, mudar a fonte, passar para bold, enfim, você tem liberdade de fazer o que bem entender, inclusive até mudar a cor do texto, ok? A outra opção é o atalho Ctrl T, que são essas janelas de encaixe que são bem completas e tem tudo que você precisa para fazer a formatação no texto. Desde trocar a fonte, o estilo, a cor do texto, o alinhamento, as entrelinhas, enfim, está tudo aqui à mão. A outra opção é o atalho Shift Ctrl T, que é esta janela aqui em que você também pode digitar diretamente o texto aqui e fazer as formatações conforme desejado. Alterar fonte, tamanho, alinhamento, enfim, também tem bastante opções, ok? Agora observe que o nosso texto tem uma capitular aqui, uma letra diferente, ocupando 2 linhas e numa cor diferente. Como você faz isso? Você vai na ferramenta Texto, que é o atalho F8, e seleciona o caractere. Vai aqui no menu Texto, Capitulação. Ative esse campo Usar capitulação. E você determina quanto você quer de altura, o número de linhas, 3, 4, no caso vou usar apenas 2. E aqui no campo espaço após capitulação, é a distância que fica entre a letra que você está fazendo o destaque e o resto do texto. Vou colocar 1 milímetro só para você perceber a distância. Olha lá, ela se afastou um pouco, ok? Vou voltar lá. Capitulação, e eu prefiro trabalhar com 0. Às vezes, dependendo do desenho da letra, você precisa ter um pouquinho de distância aqui. Mas no caso, vou deixar com 0. Ainda, com o caractere selecionado, você vai e escolhe a fonte que deseja. Inclusive, pode trocar a cor. Ok? Agora eu vou trazer o logotipo do nosso jornal. Vou importá-lo. Clique esquerdo, importar. E posiciono na cabeça no alto à esquerda. Agora vou trazer esta foto aqui que ilustra a matéria principal. O mesmo caso. Importar. Shift Page Down para jogar a foto para baixo. Ajusta na posição correta. Agora observe o seguinte, a foto está espelhada diferente do nosso modelo. Para você botar na posição correta, faça o seguinte, clique na foto,
e vá aqui nesse ícone, espelhar horizontalmente. Pronto, aí está. Agora note também que o texto ficou ilegível sobre a foto, porque foi previsto colocar uma transparência para poder dar uma leitura correta aqui. Como você faz isso? Com a foto selecionada, você vai neste ícone aqui, ó, transparência, clica e arrasta. E ajusta a intensidade do brilho conforme desejar. Pronto. Falta colocar o texto que vá por cima da foto. Ferramenta F8, clica na página e digita diretamente em forma de texto artístico. Leva para a posição desejada, muda para a fonte que você deseja, altera a cor e se quiser centralizar, você segura o Shift, clica na imagem e aperta C, a tecla C. Pronto. Seu texto está centralizado. Agora, flores à mesa. Mesmo processo. Ferramenta 8, F8. Arrasta para cima da foto. Mudo para a cor branca. Mudo para a fonte que eu quero. E o tamanho. O tamanho você também pode ajustar clicando nas alças. Nessas alças aqui, ó. Para centralizar, clica na foto, tecla C, pronto, você centralizou o texto. Ok? Diminuiu aqui um pouquinho, que está um pouco grande esse texto. Vou botar corpo 14. Seleciona a foto, tecla C, centralizado. Aí está. Agora, vamos fazer esta matéria aqui, que tem duas colunas dentro de um quadro. Ferramenta retângulo, atalho F6. Clica e arrasta. Coloca a espessura do fio como você desejar, no caso vou usar 5 milímetros, e para alterar a cor do fio conforme está aqui, você clica sobre a cor com o botão direito do mouse. Agora digite o texto diretamente usando o modo artístico para fazer o título dessa matéria. F8. Coloque na fonte desejada e no corpo desejado. 18 que está bom. Posiciona como desejar. Aumentadinha de leve. E agora vou trazer o texto dessa matéria. De novo, vou lá no meu editor de texto. Seleciono o texto, copiar. De novo, preste atenção. Na hora de colar, use colar especial modo texto. Traga o texto para a posição, faça os ajustes de corpo, fonte, enfim, tudo que você precisar. Neste exemplo, a matéria foi disposta em duas colunas. Então, com o texto selecionado, você vai no menu Texto, Colunas, duas colunas.
determina a largura e o espaçamento entre colunas, dá OK. Pronto, aí está. Agora vamos buscar a foto. O mesmo processo. Importar. E vou posicioná-la à direita e do lado de baixo do quadro. Shift Page Down para jogá-la para trás. Observe o seguinte. Aqui o texto está contornando a foto. Como que você faz isso? Você clica sobre a foto. Use a ferramenta F10 Forma. Eu vou mudar aqui para o texto, a exibição aramada, para você entender melhor. E adicione novos nós para fazer pontos de ancoragem. Você vai dar um duplo clique, você tem novos pontos de ancoragem. Ok? Aí é só você arrastar, para você não perder o alinhamento, segura o Ctrl, vem trazendo, segurei o Ctrl e trouxe para cá. Vou voltar na exibição aperfeiçoada. Mas para que o texto contorne exatamente o seu contorno, você tem que fazer o seguinte. Você vai aqui neste ícone, estilo de circundamento. No caso, eu vou usar o texto espaçado. E aqui você determina a distância que você quer que o texto fique da ilustração. Então eu vou botar texto espaçado e vou deixar mesmo com 2 milímetros. Então, observe que o texto já começou a ficar contornando a foto. Só que, lembre-se do caso da linha vermelha, ele não está cabendo. Você tem duas opções. Ou você diminui o texto, que não é recomendável, porque senão não vai dar boa leitura, ou então você diminui um pouco a foto. Aqui está. Veja que o texto já vai se ajeitando conforme nós fizemos aqui usando a ferramenta F10. Vou acrescentar mais um clique aqui, 2 cliques, seleciono esses dois, seguro o Ctrl e puxo. Se você quiser fazer com que essa moldura fique em curva, você clica com o botão direito sobre o segmento e opte por em curva. E aí você ajusta conforme a sua necessidade. Ok? Não, ainda não, porque o texto está com o pontilhado vermelho. Vamos abrir um pouquinho aqui até ele desaparecer. Ainda não desapareceu. Vou diminuir um pouco a foto até eu ficar com o texto todo enquadrado. Pronto, agora ficou ok. Outro detalhe importante sobre o texto parágrafo são essas linhas pontilhadas. Não se preocupe com elas, porque elas não são imprimíveis. Elas apenas indicam que você está trabalhando no modo parágrafo, o que já não acontece quando você está no modo artístico. Mas mesmo assim, se isso lhe incomodar, o CorelDRAW ainda tem o recurso de você desativá-las. Veja como. Vai em Ferramentas, Opções, e aqui em Texto, Moldura de Texto, basta você desativar Mostrar molduras de texto. Dê OK. O CorelDRAW também tem um recurso muito interessante na hora de você usar o texto parágrafo. Ou seja, você pode fazer alinhamentos à esquerda, à direita, ao centro. É um recurso muito útil, principalmente na hora de você fazer relações e fazer tabelas de preços, como por exemplo de um cardápio de restaurante.
Vamos ver como isso funciona. Eu vou copiar um quadro aqui, deixar ele na nossa largura de coluna, que são 60 milímetros. E agora, na hora de inserir o texto, o mesmo processo. Ferramenta F8 de texto, clica, arrasta e determine a largura. No caso, vamos trabalhar com 55 de largura. Agora, você vai em Texto, Guias. Remova todas as medidas que já estão pré-estabelecidas. Clique em Remover todos. Como nós estamos trabalhando com 55 milímetros de largura, você digita o valor correspondente, 55, adicionar. Em alinhamento, você escolhe à direita. E no pontilhado, que está desativado, você ativa. Aqui embaixo você tem as opções do pontilhamento. Clica para abrir e você escolhe o tipo de caractere que quiser. Pode ser pontinho, pode ser sinal de mais, pode ser tracinho, enfim, fica a seu critério. E esse espaçamento é o que determina a distância entre os pontos. Eu vou dar uma ampliada aqui para você perceber isso. Veja que o espaçamento ficou bem mais amplo. Só que eu prefiro trabalhar com 0. Clique OK e OK. Agora, clique na ferramenta Texto, que é F8, e digite diretamente dentro do quadro. Para fazer o pontilhamento, basta você clicar na tecla Tab. E agora entre com o valor. Para mudar de linha, Enter. De novo, tecla Tab e o valor. Enter. Tab. Agora eu vou colocar um valor absurdo só para você ver que, independente do número de casas, o alinhamento fica correto. R$ 1.350. Ok? Aí está. Vou aplicar um fundo diferente aqui, só para você agora notar algumas características extras. Para trocar a fonte, a edição é exatamente como você já aprendeu anteriormente. Basta você clicar na ferramenta F8, Texto, e selecionar o que você desejar alterar. No caso, vamos trocar esse valor aqui para Bold. Você também pode trocar a cor. Você pode fazer Italic, trocar a cor. Enfim, os recursos são inúmeros. Desfazer para lhe mostrar uma outra coisa. Agora, com a ferramenta Forma, que é o atalho é F10, você seleciona apenas os pontinhos referente aos valores que você quer alterar e clica na característica do texto, no caso, Bold. Você quer mudar tudo para verde? Sem problema. Clique na cor correspondente e aí está. Bem simples, não? Bem, as principais características de edição de texto já foram mostradas. Agora vamos passar à próxima página. Antes de fechar, evidentemente, salve seu trabalho. Para isso, Ctrl S. Vou fechar esta página e abrir a página 2. Pronto, aqui está a nossa página 2. Como você é uma pessoa esperta, evidentemente eu não preciso repetir o que foi feito, porque a forma de executar esta diagramação é exatamente igual ao que foi mostrado na página 1. A única diferença é que aqui eu optei por uma coluna à esquerda. Aqui eu coloquei um quadro com a matéria em duas colunas
importei e apliquei a foto. E aqui embaixo, uma matéria também em 2 colunas, com o texto contornando a imagem, conforme nós fizemos na página anterior, na foto que tem as rosas. Ok? Agora vamos passar para a página 3, que eu vou lhe mostrar algumas novidades na formatação de texto e diagramação e trabalhar com Power Clip. Vamos lá. Bem, aqui está a nossa página. Nela eu vou lhe mostrar como foi usado o recurso Power Clip, ou seja, você possa inserir fotos ou outros tipos de arquivos dentro de áreas específicas. No nosso caso, vamos utilizar retângulos. Vou colocar a página aqui do lado para que nós possamos acompanhar. A primeira coisa a fazer, você cria o espaço. Duplica. Aqui está. Eu vou desalinhar propositadamente para lhe mostrar um outro recurso do CorelDRAW. Como fazer os intervalos regulares de uma forma bem prática? Faça o seguinte, selecione os objetos, vá em Organizar, Alinhar e Distribuir. Nesta janela de encaixe, com o objeto selecionado, utilize a opção Distribuir ao centro horizontalmente. Pronto, eles já estão com os intervalos regulares. Agora precisamos alinhar a cabeça. Aí você vai em Alinhar, Alinhar pelo topo. Ok, aí está. Intervalos certinhos. Agora vamos trazer a primeira foto para inserir dentro do campo. Importar. O Power Clipper tem basicamente 2 formas de você inserir a imagem dentro da área selecionada. A primeira delas é esta. Selecione o objeto, clique com o botão direito. Vá em Power Clip dentro e observe que a seta ela muda de formato. Clique na área onde será inserida a fotografia. Aí está. Note também que ela não se encaixou perfeitamente, mas você tem como editar isso de uma forma bem simples. Vá neste com o objeto selecionado, vá neste primeiro ícone aqui e ajuste a sua foto conforme desejar. Para finalizar, clique novamente sobre o ícone, aí está. Agora vou lhe mostrar a outra forma. Agora faremos o processo inverso. Primeiro, clique sobre o objeto, o quadro. Com o botão direito, vá em Tipo de quadro, Criar recipiente vazio do Power Clip. Observe que foi criado 2 riscos diagonais em forma de X, mas não se preocupe com isso que eles não serão impressos. Agora vá na fotografia, clique normalmente e arraste para dentro do quadro. Pronto, aí está. O processo é o mesmo de edição. Clique no ícone, ajuste conforme desejar e finalize. Há ainda um recurso extraordinário aqui, ou seja, ajustar o conteúdo proporcionalmente. Olha lá, perfeito. Finaliza. Ok. Vou repetir o processo com esta foto agora. Importar. Botão direito. Power Clip dentro. Clica na área onde será aplicada. E edite. Mas atenção, o que exceder o limite do fio azul não será mostrado. Portanto,
Veja bem se a sua edição está conforme você deseja. Finalize. Ok. E mais um aqui para finalizar. Importar a foto. Atenção agora. Observe que esta fotografia ela está originalmente com 300 dpi por 300 dpi. Quando você reduz manualmente, os dpi crescem em algumas vezes absurdamente, dependendo de quanto você reduziu. Para resolver isso é simples. Com o objeto com a foto selecionada, você clica neste ícone aqui, ó, reamostrar bitmap e edita os valores. No caso 300, dá OK, pronto, ele ficou com o mínimo necessário. Mas o recomendável é você deixar as fotos já na resolução correta ao trazê-la para dentro do CorelDRAW. Essa edição você pode fazer dentro do Corel Photo Paint, que assim, ao reduzir ou ampliar a foto, você não perde em qualidade, ok? Então vamos lá. Botão direito, tipo de quadro, criar moldura, clica na foto e arrasta para dentro do quadro. E, naturalmente, faça a edição conforme foi explicado anteriormente. Aí está. Bem simples e bastante útil e rápido. Agora basta você editar o texto. Ferramenta Texto, F8. Modo artístico. Coloque na fonte desejada e no corpo desejado. Faça um alinhamento. E agora insira o valor. Aí está. Basta repetir o processo para as demais. Ok? Vamos passar para a página 4. Pronto. Aqui está a nossa página 4. Ela não tem grandes novidades em relação ao que já foi mostrado anteriormente. Que nem no caso aqui da foto da noiva, em que o texto está contornando. Mas você usa o mesmo processo que foi utilizado no contorno da foto que tem as rosas lá na página 1, que nós já mostramos no começo do trabalho. Apenas uma recapitulada rápida. Você clica na foto, vai no ícone de alinhamento, escolhe a forma que você quer dar o alinhamento, a distância que você quer do texto e vá fazendo as edições conforme mostrado, usando a ferramenta F10. Ok? Vamos então para a montagem final. Como você vai preparar o trabalho para a saída gráfica? Muito bem. Na montagem final, nós vamos usar este método aqui que já foi mostrado no início do vídeo. Vamos montar a página 4, que é par à esquerda, a ímpar número 1 à direita e assim sucessivamente. Ok? Só para relembrar. Neste caso, vamos trabalhar com o novo formato de página, que é o formato A3. Duplo clique na borda da página, escolhe o tamanho A3 e coloca na horizontal. Agora vamos adicionar algumas linhas de referência, só para a gente poder alinhar direitinho o trabalho.
Muito bem, vamos importar primeiro a página 4, que fica à esquerda. Posicione alinhado no topo e à esquerda. Agora importe a página 1. Neste caso, posicione no alto, alinhado à direita. Agora vou lhe mostrar, como havia prometido, como fazer as sangrias das imagens que tocam as bordas das páginas. No caso, este logotipo, esta foto e a foto da noiva. Vá de novo em configuração de página, dê um duplo clique na borda dela. E neste campo, onde está sangramento, o ideal é deixar um mínimo de 3 milímetros. Clique neste quadrinho para ativar e OK. Veja que automaticamente surgiram as linhas pontilhadas que indicam o sangramento. Agora, como você faz isso exatamente? Desagrupe esse objeto aqui. Clique sobre ele e dê uma pequena arrastada até ele tocar na linha de sangramento. Pode até passar um pouco que não tem problema. No caso, no alto à direita, ou melhor, no alto e aqui à direita. A mesma coisa com este fio roxo. Dá uma puxadinha e a foto. E faça isso também com a noiva. Mas tome cuidado agora. Como a foto da noiva tem texto aqui que está circundando o corpo dela, preste atenção para ver se não houve nenhuma alteração quando você fez essa sangria aqui embaixo, ok? Montar a página 2 e a página 3. Clique nesse sinalzinho de mais aqui para adicionar mais uma página. E lembre-se, a página 2, por ser par, vai ser montada à esquerda e a página 3, por ser ímpar, será montada à direita. Vamos importar ambas as páginas. Pronto, posicione-as na posição correta. Bem, neste caso, das duas páginas, nós não temos sangria nenhuma para executar. Então, vamos voltar à página 1 para finalizar. Agora, faça o seguinte. Vá em Arquivo, Coletar para saída. Deixe selecionado a primeira opção, coletar automaticamente todos os arquivos associados ao documento. Clique em Avançar. Neste campo, você pode incluir uma versão em PDF. O recomendável é sempre mandar em PDF X3 e mandar também o próprio arquivo em CDR. Você pode usar na versão que você está trabalhando ou em alguma versão anterior. Clique em Avançar. Deixe ativado Incluir fontes do documento. Clique em Avançar. Deixe clicado Incluir perfis de cores. Avançar. Escolha a pasta onde você vai salvar o trabalho. Clique novamente em Avançar. Aguarde finalizar e seu trabalho estará salvo para impressão. Concluir. Outra opção para você enviar arquivo para a gráfica é mandar as fontes convertidas para curvas. Assim você não corre o risco de não ter problema de
da gráfica não ter a fonte, você esqueceu de incorporar a fonte ao trabalho. Para converter as fontes em curvas, você faz o seguinte, vai em editar, selecionar tudo, todos os textos, e simplesmente pressione Ctrl Q. Pronto, todas as suas fontes estão convertidas em curvas. Mas atenção, é muito importante isso. Quando você converte as fontes para curvas, você não tem mais como editar o texto se por acaso houver algum erro na sua digitação. Eu recomendo que você faça isso e salve com outro nome. Assim você preserva o seu arquivo original com as fontes normais e fica com este de reserva para mandar para a gráfica. Ok? Prontinho, trabalho encerrado. Aí está seu jornal. Página 4, página 1, página 2 e página 3. Obrigado por nos assistir.